Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o procurador-chefe da Procuradoria da República aqui em Alagoas, Dr. Paulo Olegário de Souza. Na verdade, a partir de hoje começa a acontecer um evento que pretende discutir a questão do crime organizado aqui no Estado. A questão da legislação e também os casos, os exemplos práticos de combate ao crime organizado. É essa mais ou menos a pauta principal desse evento, doutor Paulo, é exatamente fazer com que todas as pessoas envolvidas no combate ao crime organizado possam trocar experiências e cada vez mais poder acrescentar nessa questão de combate ao crime organizado. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente isso. A ideia do Congresso, ela nasceu como a continuação de um projeto de capacitação e atualização dos membros do Ministério Público Federal e dos servidores, e foi ganhando corpo, e nós resolvemos, ao invés de fazer um evento interno, fazer uma coisa para o público. Haja vista, inclusive, ao momento que se vive Alagoas e a importância desse tema hoje no Estado. Então, a ideia do Congresso é abordar toda a parte do crime organizado na legislação brasileira, na doutrina e também os aspectos práticos. Para isso, nós convidamos, além do próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual irá participar, mostrando sua experiência através do grupo de combate ao crime organizado, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Então, nós estaremos lá no auditório da Justiça Federal discutindo esses temas e vamos ter a participação, as inscrições foram um sucesso e nós vamos ter participação de vários órgãos do Estado que têm trabalho nessa área. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual. Então, vai ser uma oportunidade de nós estarmos debatendo a questão e aprendendo cada vez mais. Agora, mais ou menos de que forma o Congresso vai funcionar? Serão palestras e posteriormente o assunto vai ser abordado por todos ou vai ser uma espécie de mesa redonda onde todos poderão falar das suas experiências nesse tipo de trabalho? Como é que vai se dar essa estruturação? A organização do Congresso vai ser através de palestras, né? Hoje, está iniciando hoje com a palestra nossa do Ministério Público Federal, que vai abordar temas relativos à definição, à estrutura do crime organizado e a sua abordagem no direito positivo. E ao final das palestras vai ser aberto um espaço para perguntas e os participantes poderão debater aquele assunto que foi abordado nas palestras. E durante a manhã e a tarde, continuarão as palestras dos outros palestrantes participantes, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Estadual e também Ministério Federal no final, e seguindo sempre esse esquema de exposição dos assuntos e debate ao final. Agora, na sua avaliação, doutor Paulo, o senhor acredita que a questão específica do crime organizado aqui em Alagoas e no Brasil, principalmente, mas ela ganhou outras características, principalmente o combate, como eu falo, o combate ao crime organizado, ganhou outras características depois da Constituição de 88, com o fortalecimento do Ministério Público, com os órgãos que se dispõem exatamente a combater, também terem uma maior estrutura, uma maior condição, a legislação melhorou. Houve uma mudança nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. O advento da Constituição de 88, dando a estrutura que hoje se tem ao Ministério Público, foi assim, uma grande ajuda no combate ao crime organizado e as outras questões também relativas à criminalidade de modo geral, né? Então, o Ministério Público se desvinculou daquela função de ser a advocacia da União, no caso do Ministério Público Federal, e teve independência, né? Hoje a independência funcional dos membros, a autonomia, então uma liberdade política de atuação dos membros do Ministério Público, né? Com isso houve um grande fortalecimento. Também ao longo dos anos, mais recentemente, após efetivamente a Constituição, o advento de órgãos de controle interno e externo também tem funcionado bastante. Um exemplo claro disso são as ações da Controladoria Geral da União, né, que tem sido bastante importante, inclusive nas ações do Ministério Público, um grande parceiro nosso. Uma independência que nesses últimos anos tem se dado à própria Polícia Federal, né, tem ajudado a esse combate. Então, o fortalecimento do Estado como um todo, o Tribunal de Contas da União também envolvido nesse processo, os próprios Ministérios Públicos Estaduais, deu uma outra conotação, uma outra liberdade e uma maior ampliação da ação dos órgãos estatais
responsáveis pelo combate ao crime organizado e à criminalidade de modo geral. Doutor Paulo, é claro que a gente tem muitos exemplos, inclusive, que poderiam ser citados, mas infelizmente a gente está com um tempo curto. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, lhe impressiona determinados casos? Eu até vou citar a questão, por exemplo, da ONG, que tinha a missão exatamente de criar uma qualificação aos pescadores e de produtores de ostras, por exemplo, um caso aqui de uma ONG que tem até um restaurante envolvido na questão. Casos como esses chegam a lhe surpreender? De certa forma sim, é porque a coisa é um tanto quanto surrealista, né? Você tem um tratamento para incentivar o povo, a sociedade a melhorar de vida e esses recursos, né? são desviados. O trabalho com ONGs, nós já fizemos dois, esse inclusive foi um trabalho em que nós atuamos pessoalmente e recebemos ontem a notícia, inclusive, que uma das nossas primeiras ações já saiu sentença de primeiro grau, né, inclusive com condenação dos responsáveis pela ONG que foi denunciada. Então, isso realmente é um alento para o trabalho do Ministério Público, né, o reconhecimento rápido da justiça e a condenação desenvolvidos. Então, nós continuamos com esse trabalho e esperamos que esses casos sejam pedagógicos e que possam evitar a repetição desses desvios em casos futuros. Isso aqui é importante, assim como é também o evento que acontece logo mais lá no auditório da Justiça Federal, que discute casos como esse, por exemplo, da ONG Oceanos, né, que desviou recursos de um projeto tão bonito, tão interessante, que poderia render bastante aí aos produtores de ostras do nosso litoral. Infelizmente, tem gente que só pensa em se locupletar, dá nisso, né? Muito obrigado, doutor Paulo, pela sua presença. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. O Alagoas na Hora volta amanhã ao meio-dia. Boa tarde.